Voltamos com o segundo bloco do programa Olho Clínico. Nosso tema de hoje é a saúde bucal. Estou conversando com o professor de estomatologia da Universidade Federal do Paraná, professor Cássio Torres. Professor, o que significa o mau hálito? É sinal de que alguma coisa não está muito bem com a nossa saúde bucal ou existem raízes mais profundas para isso? As duas coisas, né? Ele pode ser tanto um problema exclusivamente da boca, né? Como ele pode representar em algumas situações que existe algo sistêmico envolvido, que existem problemas em órgãos ou sistemas à distância, né? O mau hálito, ele em aproximadamente 90% das situações, talvez até um pouco mais que isso, ele seja um problema com origem nas doenças da boca, exclusivamente da boca. Então, um bom exame clínico feito pelo dentista, ele vai poder evidenciar essas causas com relativa facilidade, né? Em uma outra porcentagem dos casos, isso pode ter uma relação com, por exemplo, né? E aí vou tentar dar uma ordem até decrescente de importância, mas problemas na garganta, na faringe, né? A persistência, por exemplo, das amígdalas. Tem pacientes que têm amígdalas com reentrâncias, né? Muito grandes, onde param resíduos de alimento, e aí, como é uma área difícil do paciente higienizar, isso acaba também fermentando nessa localização e produzindo odor. A gente conhece também alguns problemas de halitose, que é como a gente chama o mau hálito do ponto de vista clínico, né? Sendo relacionados a úlceras estomacais, a problemas de gastrite, né? O curioso é que o paciente que nos procura, dentro do senso comum, do conhecimento leigo, ele imagina que o problema dele está muito mais em outros lugares do que na boca. Então, isso existe realmente, mas quando você parte para examiná-lo, na grande maioria das situações, o que você encontra é uma realidade de boca que está trazendo esses odores. Mesmo quando a gente tem uma dúvida em relação ao diagnóstico, antes da gente fazer a hipótese de que esse problema venha do estômago, ou venha do esôfago, ou venha da garganta, é preciso que a gente exclua com muita convicção de que não há nenhum problema intrabucal trazendo os odores. E esses problemas são sangramentos gengivais, a persistência de feridas na boca, né? A persistência de regiões entre os dentes que acumulam muito resíduo, com placa bacteriana, restos de alimentos grandes, né? Ou o aparecimento e o depósito do tártaro, né? Do cálculo dentário, que é a placa de bactéria que sofreu um processo de mineralização ao longo do tempo. Então, quando a gente exclui isso para o nosso paciente como causa possível de odores na boca, aí sim a gente parte para outras explicações, tá? Então, é preciso ter esse cuidado sempre. Agora, existe no mercado um grande número de enxaguatórios bucais. O uso disso frequente é recomendado ou tem que ser feito com critério, com moderação? A maioria dos pacientes, dos indivíduos, eles têm dificuldades, às vezes por deficiência técnica mesmo, às vezes por falta de instrução e muitas vezes por preguiça de fazer a higiene dentária que a gente considera, e gengival que a gente considera ideal, que é usar adequadamente a escova, né? E existe uma técnica, né, que todo dentista pode explicar para você como fazer, e principalmente o uso do fio dental, que é o aspecto mais negligenciado da saúde bucal dos pacientes que a gente observa, né? Isso é muito difícil, né? É rotineiro, as pessoas não gostam de utilizar. Se a gente utilizar essas duas manobras, o uso do enxaguatório, tenha ele a formulação que tenha ou o formato que tenha no mercado, ele ficaria muito restrito, muito reduzido, como alguma coisa que pode complementar a higienização, né, para dar um odor a mais, ou para que você possa, por exemplo, utilizá-lo em intervalos de escovação. Ele é perfumaria bucal. Em algumas situações. Eu também não vou ser tão severo Claro, com relação a esses enxaguatórios, porque em algumas situações eles têm uma indicação muito precisa. Mas eu gosto de fazer com que os pacientes que a gente atende, né, e orientar os nossos alunos de que é importante que a gente dê uma data para que aquilo comece e aquilo termine, exatamente como a gente faz com a prescrição de alguns outros fármacos, né, de alguns outros medicamentos. Então é importante que tenha uma data para terminar. Por quê? Porque alguns deles têm na sua composição alguns antimicrobianos, ora antimicrobianos leves, ora antimicrobianos um pouco mais pesados, mais
mais eficientes, e a gente não sabe que tipo de impacto o uso frequente disso faz sobre a microbiota da boca. Será que a gente desenvolve ao longo do tempo algum tipo de resistência bacteriana? A gente não sabe se isso ocorre. Então, essa é uma preocupação. Eu não posso afirmar isso com certeza, mas é uma preocupação que faz com que a gente procure limitar o uso dessa estratégia. Uma outra é que algumas dessas formulações, na verdade a maioria delas, contém álcool, né? E o álcool, quando aplicado, né, quando usado com muita frequência sobre a mucosa da boca, ele pode ter alguns efeitos deletérios a longo prazo. E esses efeitos incluem até um certo potencial de carcinogênese. Então, eu não estou afirmando que o enxaguatório dá câncer, né? Mas eu estou afirmando que como existe álcool na composição e ele é um agente agressivo para a mucosa, a gente, quando usar o enxaguatório, deve ter uma data para acabar. E se a gente está ficando muito dependente do enxaguatório, muito provavelmente alguma coisa não vai bem com as outras manobras de higiene que a gente precisa fazer. Então, por falar em manobras de higiene, uma coisa que as pessoas negligenciam muito é a questão da higiene da língua. Hoje já existem até alguns raspadores de língua. Qual é a importância de se fazer uma higiene diária da língua? Ou periódica? Eu acho que até periódica é o termo mais adequado. Assim como a gente, quando fala do uso do fio dental, a gente também usa o termo periódico. A gente sabe que muitas pessoas não usam diariamente, né? E que muitos se beneficiariam até de usar pelo menos 3 vezes ou 2 vezes por semana. E a higienização da língua é semelhante. A língua, ela, principalmente no dorso, que é a área que fica com menos lubrificação, né, que é onde a gente tem maior contato dos alimentos, que é a área onde a gente acaba fazendo a maior quantidade de depósitos, ela, ao longo de algumas horas, vai começando a formar uma colonização por bactérias, a semelhança do que acontece ao redor dos dentes. Mas a colonização do dorso da língua, ela é com tipos de bactérias diferentes daquelas que ocorrem próximas do dente. Aliás, isso ocorre na boca toda. Você tem áreas de preferência em relação a essas bactérias. As que ocorrem no dorso da língua parecem ser aquelas mais correlacionadas com os odores bucais. Então a higienização da língua se tornou um aspecto importante do ponto de vista da halitose. É uma das coisas que a gente orienta os nossos pacientes que apresentam mau hálito a cuidar, né? Porque você pode, a partir desses depósitos, estar formando certos compostos que causam o odor bucal. Então, periodicamente, é interessante que você faça essa higienização, até porque você ajuda a descamar um pouco esse epitélio que reveste a língua, né? Propicia uma nova formação nessa região e impede que essa bactéria que coloniza o dorso da língua também possa, de certa forma, colonizar outros sítios, agravando essa halitose. Você pode fazer essa higiene com a própria escova, né? Com a escova de dentes, muito embora a gente saiba que tem pacientes que têm extrema dificuldade com isso, né? Porque sentem ânsia, porque se for muito lá para trás, doutor, isso aí não consigo fazer. Então é uma questão de treinamento também, de acostumar, de ir fazendo gradativamente, com movimentos delicados, leves, né? sem querer se machucar. Muita gente, quando ouve sobre em entrevistas essas manobras de higiene, passa a fazer essas manobras de higiene com um rigor absoluto. Então é muito melhor que isso se torne um hábito perene do que algo esporádico que aconteceu num determinado momento, né? Mas eu acho que é uma estratégia importante justamente para se utilizar desse ponto de vista periódico. A afta é uma doença, é uma patologia ou é um sintoma? A afta é uma doença, né? Bem caracterizada. O que as pessoas costumam chamar de afta, muitas vezes não é, né? A afta também é uma úlcera. E as pessoas passaram a utilizar a afta quase como um sinônimo de úlcera na boca. Então, quando eu tenho qualquer tipo de ferimento na boca, esse ferimento passa a ser chamado de afta, né? A gente tem outras lesões traumáticas que provocam úlcera. A gente tem algumas lesões que são de doenças autoimunes, por exemplo, que provocam úlcera. A gente tem viroses, né, algumas infecções virais que provocam úlceras na boca. Como diferenciar a afta de uma úlcera? O bom exame clínico diferencia, porque a afta ela é geralmente uma lesão bem menor, bem circunferencial, ela é bem redondinha, ela tem uma inflamação muito característica ao redor dessa área que está ulcerada e ela tem uma história que o paciente conta que também ajuda a diagnosticar. Então, o bom exame clínico, a história que o paciente conta, episódios pregressos daquela mesma ocorrência, né?
te ajudam a fechar esse diagnóstico. Essas úlceras, elas são muitas vezes bem diferenciáveis do ponto de vista clínico. E é possível para o cirurgião dentista, bem treinado no exame dessas lesões de boca, e os cirurgiões dentistas foram aqueles que desenvolveram a melhor técnica, a melhor qualidade da visualização e do exame dessas lesões bucais, até porque ele está sempre em contato com isso, né? É por isso que o nome da especialidade que cuida das doenças da boca é estomatologia, né? Ele consegue fazer essa diferenciação, fazer esse diagnóstico diferencial para os seus pacientes. Muito bem, professor Cássio Torres, eu quero agradecer muito sua presença no nosso programa, pelas suas informações preciosas, e por hoje o programa Olho Clínico fica por aqui. Eu agradeço muito sua audiência e até a nossa próxima edição. Até lá.